A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas. Quem vos saúda é o pastor Raimundo nesta manhã, de sexta-feira. Estamos em mais uma live ao vivo, com o nosso programa Voz do Pastor. E também juntos conectados, na nossa rádio Cristo Vive da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos, meus irmãos, tenham todos um dia maravilhoso. No estado do Rio Grande do Sul, chuva batendo forte, noite de muita chuva, muito vento, mas a presença do Espírito Santo está em nossa vida. Precisamos estar conectados a cada dia que passa. Eu continuo dizendo para os irmãos, não percam o foco. Não saiam da presença do Senhor por qualquer motivo. O homem, a mulher, o ser humano não pode te afastar dos caminhos do Senhor. A tristeza, a angústia, nada poderá te afastar dos caminhos do Senhor. Temos que estar prontos. Temos que estar a cada dia que passa alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus, Convidando também os meus amados irmãos, a se inscreverem lá no nosso canal, Pastor Raimundo, Compartilhe lá os nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas, levando assim uma mensagem, de segunda a sexta-feira. No final de cada programa estaremos orando com você, orando pela tua família, orando pela nossa nação brasileira, orando pelos governantes. Só na oração iremos vencer as turbulências deste mundo tão cruel, com tanta falta de humanidade. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem os seus meios. Às vezes, Ele permite o deserto vir sobre a vida de algumas pessoas. Ele, às vezes, permite o vento, a luta, as tempestades do dia a dia vir na nossa vida, ou até em uma nação, num estado, em uma cidade, para que as pessoas venham entender e compreender de que existe um Deus. Existe alguém que comanda a humanidade. Alguém que faz, alguém que desfaz. Alguém que entende e compreende a vida de cada ser humano, porque foi Deus quem fez a cada um de nós. E nesta manhã Deus tem uma palavra para cada um de nós, com o título: Nunca se preocupe em ser o primeiro ou a primeira. Nunca se preocupe em ser o primeiro. Descanse em Deus. Nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 a seguir, e vamos fazer uma leitura extensa aqui para que os irmãos possam entender, possam compreender do que esta parábola quer dizer. Diz-nos então a Bíblia Sagrada. Eu vou fazer a leitura, lentamente, explicando alguns versículos para que você possa entender. Diz a Bíblia então no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículo 1: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, terceira hora, aqui quer dizer às 9 horas da manhã. Pela madrugada ele saiu cedo
né? Saiu cedo, de madrugada, a procurar trabalhadores para a sua vinha, para trabalhar na vinha. Naquele tempo da antiguidade, era ajustado o preço do salário por dia. Então, as pessoas começavam a trabalhar às 6 horas da manhã. Encerrariam os seus trabalhos às 6 da tarde. 12 horas de trabalho, né? Então eles trabalhavam. Aí os primeiros saem para trabalhar, né? Pela manhã cedo saiu ali o dono da casa a procurar trabalhadores para a vinha. Jesus hoje ele continua a procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, na sua seara, na sua obra. E nós que entendemos da Bíblia Sagrada, vejamos de que ele é bom, porque ele acordou, ressuscitou pela madrugada, no domingo pela manhã. Então aqui vamos trazer, nessa parábola dos trabalhadores, como esse dono da vinha seja o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, ele ajustou a um denário por dia, a um denário, com cada trabalhador daqueles que ele encontrou pela manhã. Mas talvez ele não encontrou número suficiente de trabalhadores, né? E ele saiu novamente, acertando com mais aqueles que foram às 6 horas da manhã trabalhar. Ele saiu depois pela hora terceira, que era às 9 horas da manhã, e viu na praça outros que estavam desocupados. Eles então ficariam, aquele povo, aquelas pessoas, eles ficariam nas praças, nos lugares, né, para que as pessoas que precisavam do trabalho, da sua mão de obra, eles as procurassem e as contratassem. Então aí, saindo ele pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, né? A hora sexta, que é 12 horas, ao meio-dia, né? Então, saindo ele pela hora sexta, e da hora nona, que é às 3 da tarde, também ele saiu na hora sexta e na hora nona. Hora sexta é 12 horas e a hora nona 3 da tarde. Procedeu da mesma forma, convidando os trabalhadores para irem trabalhar na sua vinha. E aí depois ele saiu, e saindo por volta da hora 1/10. A hora 1/10 era às 17 horas, 5 horas da tarde. Veja que tinha bastante trabalho na vinha, porque ele levou uma equipe para trabalhar às 6 da manhã, outra equipe às 9 horas, outra ao meio-dia, outras 3 horas da tarde e outras 17 horas. Então faltava 1 hora para encerrar o expediente, e o dono da casa, o senhor da vinha, então contrata e manda para a sua vinha todos esses trabalhadores, né? Versículo 8 diz assim, ao cair da tarde, né? E ao cair da tarde, quando chegou mais ou menos 6 horas, né? Disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Aqui eu paro um pouquinho, para que depois eu possa voltar a continuar os versículos subsequentes dessa palavra. Vejamos, para entender, para compreender, que ele manda chamar ali, né? O seu administrador, aquele que coordenava
as equipes e diz: olha, tu chama todos eles agora e começa a pagar o salário, 1 denário para cada equipe, aquilo que eu acertei com cada um dos trabalhadores. Só tem uma coisa: não começa a pagar pelos primeiros, começa a pagar pelos últimos. É tremendo. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e no versículo 30, diz-nos então a Bíblia Sagrada: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E eu coloquei aqui para que nós possamos entender e compreender. Com Jesus funciona diferente. Quem pensa que é, não é. Quem pensa que pode, não pode. Quem pensa que faz, não faz. E quem luta para ser o primeiro ficará por derradeiro, por último. E aqui está o que eu coloquei como título deste tema: nunca se preocupe em ser o primeiro. Porque aqui nessa parábola nós vamos ver que o dono da vinha chama o seu administrador e diz bem assim: tu chama todos eles, reúne, eu já acertei o preço com cada um deles, 1 denário por dia, 1 denário pelo seu trabalho. Mas espera aí, alguns começaram a trabalhar às 6 da manhã, outros às 9 horas da manhã, outros ao meio-dia, outros às 3 horas da tarde, e a última equipe pegou às 17 horas, e até às 18, então, trabalharam 1 hora. E o Senhor manda pagar, começando pelos últimos. Imagina como não estava o rosto, o semblante de cada um dos trabalhadores que começaram cedo a trabalhar. E é assim, meu Deus, e é assim que acontece também na obra de Deus nos dias em que estamos vivendo. Tem pessoas que batem no peito e dizem: porque eu tenho 30, 40, 50 anos de crente, e agora chegou ele, agora chegou ela recentemente, que quer fazer, quer dar ordens, quer trabalhar, diz que faz. Então começa uma expectativa daqueles que foram os primeiros, entre aspas. Mas o Senhor dono da seara, o Senhor dono da vinha, dá uma olhada e muitas vezes ele veja que aqueles que começaram cedo no sol castigante já estão cansados. Já não começaram a render aquilo que eles renderam no primeiro momento. Quando chega tarde já estão cansados. E aqueles que chegaram descansados mais tarde, talvez a produção seria o equivalente ou igual àqueles que pegaram anteriormente. Assim o Espírito Santo nos inspira sobre essa palavra, dizendo para alguns que acham que são donos da obra de Deus, que fazem e que desfazem, e a obra de Deus, o único dono é o Senhor Jesus Cristo, é Ele o cabeça da igreja. E diz-nos então, E diz-nos então no versículo 10, por quê? Porque o encarregado ali, o administrador, começou a pagar pelos últimos. Poxa, trabalhou 1 hora só, das 5 da tarde às 6, recebeu o seu denário. Veio outros que começaram a trabalhar às 3 da tarde até às 6, deu 3 horas, também ganharam denário. Chegou outros que começaram a trabalhar ao meio-dia, 12 horas, na vinha, também receberam um denário, o salário de um dia de trabalho. Chegaram outros ali para receber, que trabalharam das 9 da manhã até às 6 da tarde, também receberam um denário. E chegou aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, também receberam denário.
E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 20, no versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. E no versículo 3, diz o dono da casa, diz o senhor da vinha. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? E aqui eu quero fazer uma pergunta e eu vou responder da minha parte, do que eu entendo, daquilo que Deus me revela. O que foi que você acertou com Jesus? O que foi que você disse para Jesus quando você entregou a tua vida para Ele? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não somos nós mais donos de nós mesmos. Nós temos um Senhor. Nós temos um dono. Nós temos aquele que nos governa. E nós dissemos: Senhor, eu te entrego a minha vida para ti, Senhor. Eu quero te servir pelo resto da minha vida. Não foi isso que nós acertamos com ele? Aqui o dono da vinha diz: mas escuta, por que vocês estão reclamando? Qual foi o preço que vocês acertaram comigo? Não foi 1 denário? Acaso eu estou sendo injusto com vocês? Os que vieram depois, eu também acertei o mesmo preço. A vinha é minha. O dinheiro é meu. Eu pago a quem eu quero, da forma com que eu quero. Não tem problema nenhum. Eu simplesmente estou sendo justo, e o que eu combinei contigo, eu estou sendo sincero, estou sendo fiel. E Jesus, sendo nosso bom samaritano, sendo dono da vinha, sendo o dono da seara, ele pagou antecipadamente. Quando ele nos chamou, ele já tinha pago o preço. Já tinha se entregado na cruz do Calvário, derramado o seu sangue puro em prol das nossas vidas. Nós vimos também que de última hora, quando Jesus está pendurado na cruz do Calvário, e ali tinha um ladrão, um malfeitor à sua direita, e na última hora ele se arrependeu. Talvez muitas pessoas que estavam olhando ali naquele ato, naquele momento, quando ele se arrependeu dos seus pecados, que ele fez essa pergunta para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus imediatamente respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez algum daqueles espectadores que estavam olhando para Jesus veio esse mesmo pensamento que os trabalhadores da vinha. Olha, nós passamos tanta luta, tanta guerra, nós servimos a Ele e andamos com Ele por 3 anos e meio nessa caminhada de fé. Nós passamos por muitos momentos. Esse homem se arrependeu na última hora, está sendo salvo, vai para o mesmo lugar que nós também vamos depois. Não importa o tempo de fé, não importa aquilo que você tem feito para Jesus. O que importa é que Ele é o dono da recompensa, Ele dá a quem Ele quer, na hora quem Ele quer e para quem Ele quer. E aqui diz a Bíblia Sagrada, eu repito o versículo 13 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que diz assim, ó: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? E eu volto a perguntar para você que está me ouvindo e me assistindo:
Qual foi o teu voto com Jesus? Qual foi o teu propósito para com Jesus? O que você acertou com ele? Ele não está sendo injusto e nem fiel em nada. Foi você que abriu os teus lábios, a tua boca, e aceitou a ele. Foi você que fez um propósito para com ele. Então, não fiques admirado ou admirada de alguém que chegou depois de você receber o mesmo galardão e a mesma recompensa que você está recebendo, ou ainda irá receber. O que você acertou com Jesus, cumpra a tua parte, que Jesus vai cumprir também a sua parte com aqueles que virão depois. E aí diz o versículo 14, bem assim: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. A recompensa que vem de Jesus, a recompensa que vem dos céus, ele dá para quem ele quer, meu irmão. Ele escolhe quem ele quer. Ele tem a plena liberdade de nos escolher, ou de escolher e repartir e pagar com quem ele quer. Se ele quiser abençoar alguém mais do que você, não ficas com ciúme. Se alguém chegou depois de você na obra, está fazendo e ganhando muitas almas, fique tranquilo. A tua parte você está fazendo. E Jesus recompensará a cada um. E aí diz no versículo 15: porventura não me é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Jesus pode perguntar para você hoje: por que estás preocupado ou preocupada com a vida do teu próximo? Se eu quero chamar alguém da tua família, se eu quero honrar alguém da tua família, ou se eu quero te honrar mais que os teus parentes, que os teus irmãos, é eu sou o dono. Eu tenho o direito de escolher quem eu quero, de usar quem eu quero, fazer o que eu quero, porque eu sou o dono da seara. Eu sou o dono da vinha. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a graça dele. Aleluia! E a Bíblia diz no capítulo 15, versículo 16 do Evangelho de João, disse Jesus: não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis o quê? Bom fruto. Quando você dá bom fruto, não importa, ele vai te recompensar. Não importa se você chegou às 5 da tarde, não importa se faltar 1 minuto para Jesus arrebatar a igreja e alguém ser salvo, não importa, o Senhor não vai recompensar pelo tempo de cristão, pelo tempo de conversão. Ele vai recompensar do jeito e da forma que lhe agrada, do jeito que ele quer. Tem pessoas que trabalhou uma vida inteira para Jesus, né? Tem outros que chegaram na última hora, mas os que chegaram na última hora talvez trabalharam tanto, correram tanto, que, aleluia, fizeram muito mais do que aqueles que estão há anos fazendo a obra do Senhor. Então Jesus quer te recompensar. Ele tem o direito infalível de te recompensar por aquilo que você faz, por aquilo que você é. Não importa se você chegou na última hora. Eu sei que muitas pessoas estão chegando na última hora para fazer a obra. Não interessa, não importa. Importa que quando ela entregou a sua vida para Jesus, ela fez um propósito com ele. Ela tomou um propósito para com a sua vida. E cada um de nós, quando viemos para Jesus, nós assumimos um compromisso não com o homem, assumimos um compromisso com ele, com Jesus. E ali, quando aqueles trabalhadores foram trabalhar, os que pegaram às 6 da manhã, os que pegaram às 9, os que pegaram ao meio-dia, os que pegaram às 3 da tarde, os que pegaram às 5 horas, o objetivo deles era fazer a sua parte, trabalhar. E foi o mestre que acertou com eles, não foi eles que colocaram preço. Foi Jesus.
O dono da vinha, o dono da seara, foi ele que acertou com você, foi ele que acertou comigo. Foi ele que determinou, ele é o dono, é ele que tem. E eu não sei há quanto tempo você está na obra, há quanto tempo você se converteu, mas não se preocupa. E ali aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que chegaram na primeira hora, às 6 da manhã, ficaram o quê? Murmurando. Mas não tem como o Senhor fazer isso que Ele está fazendo com nós. Os que chegaram agora na última hora estão ganhando igual a nós, vão receber o mesmo salário. E o dono da vinha diz assim: olha, o que é que foi que vocês acertaram comigo? Não foi um denário por dia? Eu estou exatamente pagando o salário devido de vocês do dia de trabalho. Mas quem tem o dinheiro, quem vai pagar cada trabalhador sou eu. Vocês estão recebendo a parte digna da parte que vocês acertaram comigo. Eu não estou sendo infiel. Jesus nunca é infiel com ninguém, nunca vai ser. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele te prometeu. Só que muitas vezes nós prometemos e não cumprimos aquilo que nós prometemos para Ele. E aí a Bíblia diz, eu volto de novo, né? Pessoas que pensavam que iam receber primeiro, começaram a ficar no final da fila. E eu não canso de dizer para os meus queridos e amados irmãos que Jesus é perito em contrariar o ser humano. Quem pensa que é o primeiro vai ficar por último. E os últimos serão os primeiros, como diz aqui, né? Mateus, onde eu li, 19:30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Tem pessoa lutando para ser o primeiro. Se ele soubesse que Jesus vai chamar os últimos, se ele soubesse que ele vai chamar os últimos do fim da fila, aqueles que para essa sociedade não valem nada, mas é você que ele escolheu, é você que ele chamou. Um abraço aí na paz do Senhor para nossa irmã Carmen, que Deus abençoe, que está aí nos assistindo a nossa live. Deus dê vitória para você, para os seus familiares e demais irmãos e irmãs que também estão nos acompanhando. Eu não sei em qual lugar você está na fila. Eu também não sei em que lugar eu estou na fila daqueles que vai receber o galardão. A minha preocupação não é, aleluia, em que lugar da fila eu estou. A minha preocupação que eu tenho, Senhor, é do meu nome estar escrito tão somente no livro da vida do Cordeiro. É isto que me interessa. Eu sei que Ele vai me dar a recompensa por aquilo que eu fiz. Não interessa em que lugar eu estou, se eu sou o primeiro ou se eu sou o último. Eu não estou preocupado para ser o primeiro da fila. Não estou preocupado. Eu quero estar na fila dos escolhidos de Jesus. É isso que me importa. E eu vou continuar a ler aqui no versículo 15 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, dizendo aqui o dono da vinha: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Porque eu quis igualar a todos que nem vocês, meus amigos, trabalhadores. Eu não quis fazer acepção de pessoas, sabe por quê? Porque aqueles que chegaram por último, eu quis dar uma parte igual para todos, para que ninguém viesse a se queixar. Porque se eu desse uma parte menor para aqueles que chegaram depois, eles estavam parados o dia todo, estavam com fome, tinham família, e eles precisavam de um salário digno. Então, como eu sou fiel, eu dei um salário digno para cada um dos trabalhadores. Aleluia! Jesus não deve nada para ninguém. Jesus não deve nada para ninguém. O que Ele acertou comigo, o que Ele acertou contigo, está acertado. Aleluia! Aí eu coloquei aqui, aleluia. Com Jesus é diferente a sua escolha. Diz assim a Bíblia Sagrada no capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros,
e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos. A hora passa rápida, Jesus amado, passa muito rápido a hora. Quando nós vimos aí, a hora já se foi embora. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, Saulo de Tarso, que foi chamado por Jesus no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele veio depois, chamado, escolhido depois que Jesus foi assunto ao céu, depois da sua morte. E alguém mais do que Paulo abriu tantas obras, fez tanto trabalho. O exemplo desta parábola, dos trabalhadores na vinha, dá para nós pegar o testemunho de Paulo. Ele veio depois. Ele chegou a dizer: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu vim depois. Eu persegui a igreja. Mas tem uma coisa: ele entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus. Ele dedicou a sua vida inteira fazendo a obra de Jesus. Ninguém abriu tantas igrejas e congregações que nem Paulo. Mas também ninguém sofreu tanto que nem Paulo. Ele chegou na última hora. Mas o trabalho dele foi um trabalho notável. Foi um trabalho explícito de grande alegria e gozo. Fez tanta obra para o Senhor Jesus Cristo, ganhou tantas almas. Então, quando Jesus diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão derradeiros, até Paulo passou por alguns momentos de que alguns dos próprios apóstolos não o queriam aceitar porque ele chegou depois. Para o homem parece que chegamos atrasado, mas para Jesus nós chegamos na hora certa. Para o homem parece que nós estamos fora da direção. Para Jesus nós estamos na direção certa. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, para o homem, para as irmãs, Jesus chegou atrasado. Para Jesus ele chegou na hora do milagre. Eu não sei que hora Jesus já chegou na tua vida. Eu não sei em que momento você está vivendo agora. Mas essa palavra é para mim e para você. Ele nunca chegou atrasado. Ele sempre chega na hora certa. E tudo que ele combinou contigo, tudo que ele combinou comigo, ele é fiel para cumprir. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Pastor, mas a minha vida é uma turbulência. A minha família é uma luta, é uma guerra travada. Sirva de luz. Sirva de exemplo. Siga em frente. Levante a cabeça. Amanhã ou depois eles irão entender que você está na direção certa. E quem te chamou foi o Senhor, que sabe de todas as coisas. Quero orar com você e dizendo mais uma vez: nunca se preocupe em ser o primeiro. Nunca se preocupe em ser a primeira, porque o Senhor é perito em chamar os últimos da fila. Ele vai fazer a volta na fila toda e vai dizer para o seu encarregado administrador e dizer bem assim: comigo é diferente. Eu creio que eles fizeram a fila para receber o salário, o trabalhador, né? Fizeram aquela fila, começando pelos primeiros. Aí o trabalhador, os trabalhadores, tudo um atrás do outro. Aí diz o dono da vinha: começa a pagar agora pelos últimos, lá dos últimos da fila. Eu sou o dono, eu é que mando, pago quem eu quero, o dinheiro é meu. Jesus manda dizer para você: não se preocupe em ser o primeiro. Se preocupa em estar na fila, que você vai ganhar igual os outros ganharam também. Jesus tem uma recompensa para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Eu vou orar agora, ministrando a bênção para a tua vida, pedindo ao Senhor que Ele te dê uma sexta-feira abençoada,
um final de semana abençoado, que o Espírito de Deus console a tua vida, te dê graça, te dê vitória, que você possa estar de cabeça levantada, não preocupada com quanto vai ganhar, não preocupada com o tempo que você já trabalhou para o Senhor Jesus, mas fique preocupado que a tua recompensa Ele vai te dar. Oramos então a Deus, agradecendo a cada um por essa oportunidade, por você ter separado um tempo para estar ouvindo a nossa live e também no nosso programa, né, pelo teu celular. Você que ainda não tem o teu aplicativo, nos mande uma mensagem, eu mando o aplicativo da nossa rádio e você vai ouvir louvores por 24 horas, tá? Sábado, domingo, feriado. E o programa nosso, A Voz do Pastor, de segunda a sexta-feira. Você que não tem o teu link, né, que não tem o teu aplicativo, nos peça pelo WhatsApp que eu vou enviar para você. Você vai clicar, vai abrir, vai instalar no teu telefone e você tem 24 horas uma rádio na mão, com mais de 2.000 louvores para você ouvir. Tá bom, meus irmãos? Oramos então a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença e quero te agradecer por essa tão grande oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar, Senhor, em mais um programa A Voz do Pastor, de levar a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. E eu te digo de coração aberto, Jesus, eu não estou preocupado com o título, eu não estou preocupado com o salário, eu não estou preocupado com o Pix, eu estou preocupado com as almas. O Senhor me chamou para ganhar almas, não para ganhar título. E eu quero, Senhor, nos dias em que o Senhor tem me dado na face da terra, gastar os meus dias na tua obra, fazendo a tua obra e ganhando almas para o teu reino. Abençoa teus filhos, tuas filhas, abençoa teus servos, tuas servas que estão nos dando a honra de estar conectados conosco. Abençoa os seus familiares, a sua vida conjugal, sua vida financeira, Senhor, a saúde de cada pessoa. Eu te peço, Paizinho querido, adianta com providência também nos quadros de hospitais. Deus amado, também te entrego em tuas mãos a nossa nação brasileira, os governantes, Senhor. Deus, eu sei do vento que está soprando, mas sei que o vento não sopra toda a vida e ele vai acalmar na hora certa, Senhor. E a chuva seródia, Senhor, ela descerá sobre esta terra e sobre essa nação. Abençoa os missionários, missionárias, Senhor, que estão fazendo a tua obra. Paizinho querido, dá-lhes a todos um dia abençoado. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. Compartilhe, né, os nossos vídeos. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Pastor Raimundo Clenir. Tenham todos um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.